Olá, eu sou o pastor Roger Jimenez, da Igreja Batista da Verdade, e eu gostaria de conversar com você sobre como ter 100% de certeza de que você irá para o céu quando você morrer. Em 1 João 5,3 está escrito: Essas coisas escrevi a vós que credes no nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais em o nome do Filho de Deus. Estes versos foram escritos para que saibamos que temos a vida eterna, e eu gostaria de conversar com você sobre como você pode ter certeza que irá para o céu. Primeiramente, você precisa admitir que você é um pecador. Em Romanos 3,10 diz: Como está escrito, não há nenhum justo, não, nenhum. A palavra justo se refere a uma pessoa sem erro. Poderíamos chamá-la de uma pessoa perfeita, mas a Bíblia diz que não há nenhum justo, ou poderíamos dizer que não há nenhuma pessoa perfeita. Em Romanos 3,23 diz: Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. A Bíblia define a palavra pecado como sendo a transgressão da lei. Portanto, cometemos pecado quando não obedecemos à lei de Deus. Por exemplo, se Deus diz para não mentir e eu minto, eu estou cometendo um pecado. Deus diz para não roubar, se eu roubar, isso é um pecado. E o verso que acabamos de ler diz que todos pecaram. Isso inclui o mundo todo. Significa que eu sou um pecador e que você também é um pecador. Segundo, devemos compreender a penalidade do pecado. Em Romanos 6,23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. A Bíblia afirma que há uma paga pelos nossos pecados. A palavra salário significa pagamento, ou seja, algo que você merece. Quando eu vou ao trabalho, eu mereço pagamento. Quando eu peco, eu mereço a morte. E esse verso não se refere apenas à morte física, porque em Apocalipse 20, 14, 15 diz: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas afinal, o que é a segunda morte? Veja que no verso diz que eles foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Quando uma pessoa morre fisicamente, essa é a primeira morte. Mas quando essa pessoa é lançada no inferno, a Bíblia afirma isso, chama isso de segunda morte. E quando em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, não está se referindo apenas a uma morte física, mas também se referindo à segunda morte. Portanto, precisamos compreender que os nossos pecados nos condenam ao inferno. Em Apocalipse 21:8, podemos encontrar uma lista de quem irá para o inferno. Mas os medrosos, os incrédulos e os abomináveis, e assassinos e devassos, e feiticeiros e idólatras. Nossa, essa é uma lista bem pesada, não é mesmo? Muitas pessoas concordam que um assassinato é um pecado muito grave, mas no final dessa lista diz que também todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E há uma coisa que você precisa entender: todos nós já mentimos. A Bíblia diz que Deus seja verdadeiro e todos os homens mentirosos. E Deus, ao adicionar a mentira nessa lista, nos mostra que todos nós merecemos o inferno, que não há nenhum justo, que todos somos pecadores. Você pode até afirmar que nunca matou ninguém, mas você já mentiu na vida pelo menos uma vez. E isso é o suficiente para te levar ao inferno. Em Tiago 2,10 diz: Porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Terceiro, aceite que a salvação é um presente. Em Romanos 6,23 diz: Porque o salário do pecado é a morte. E nós já entendemos o que isso significa, que o pagamento pelo pecado é a morte, e não somente uma morte física, mas também a segunda morte, que é o inferno. A segunda parte desse versículo diz: Mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. A Bíblia diz que Deus nos deu um presente, e esse presente é a vida eterna através de Jesus Cristo. Em Efésios 2,8 diz: Pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não é de vós mesmos, isso é o dom de Deus. E no verso 9 diz: Não de obras, para que nenhum homem se glorie. Agora eu vou usar uma ilustração para que possa ficar mais claro esse conceito. Vamos supor que hoje é o seu aniversário e eu vou te dar um presente, por exemplo, essa Bíblia. Aí eu te digo: parabéns, esse é o seu presente de aniversário. Aí eu te pergunto: o que você deveria fazer para esse presente ser seu? Com certeza, a única coisa que você precisava fazer era receber o presente. Mas vamos supor que eu dissesse que essa Bíblia me custou R$ 20 e que eu vou te dar ela como presente, mas você terá que me pagar somente R$ 10. Isso seria um presente? Claro que não, porque no momento que você me pagar já não seria mais um presente, porque você estaria pagando da mesma maneira
como se fosse comprar em uma loja. Mas se eu dissesse que eu te daria essa Bíblia como presente de aniversário, mas que você deveria lavar meu carro, isso seria um presente? A resposta é não, porque no momento que você lavasse meu carro, você estaria trabalhando para receber o presente. Você consegue perceber que um presente, por definição, é de graça? Você não pode pagar ou merecer. E é por isso que a Bíblia diz: não de obras, para que nenhum homem se glorie. Salvação não é algo que merecemos devido ao jeito que vivemos ou sendo um religioso. Algumas pessoas acreditam que você tem que se arrepender dos seus pecados para ser salvo. Eles acreditam que você tem que se afastar dos seus pecados para ser salvo. Mas o que eles precisam entender é que em Jonas 3:10, a primeira parte do versículo diz: E Deus via suas obras, como se desviaram do seu mau caminho, e aqui nós vemos um exemplo de pessoas que se desviaram do seu mau caminho, e Deus se referiu a essa atitude como obras. Portanto, se você acredita que você precisa se arrepender dos seus pecados, ou se desviar dos seus pecados para ser salvo, na verdade você está adicionando as obras para ser salvo. Porém, a salvação é um presente que não se recebe através das obras. Em Mateus 21:32, Jesus disse isso: Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não cresce nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E vós, vendo isto, nem depois vos arrependeis para creres nele. Portanto, a Bíblia ensina que o arrependimento é uma mudança de consciência. E aqui nós vemos Jesus dizendo que eles não creram e que se eles se arrependessem, teriam crido nele. Portanto, quando estamos falando de salvação, arrepender-se se refere ao fato de você não crer e a partir de agora começar a crer. Ou parar de crer em algo errado, por exemplo, confiar nas suas obras ou na sua religiosidade para ser salvo, e agora começar a crer e confiar somente em Jesus Cristo para ser salvo. Quarto, você precisa crer que Jesus Cristo pagou pelos seus pecados. Em Romanos 5:8 diz: Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Você precisa entender que Jesus Cristo não era apenas um homem, ele não era apenas um profeta, ele não era apenas um professor. Em Mateus 1:23 diz: Eis que uma virgem conceberá e darás luz a um filho. Eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Um dos nomes de Jesus era Emanuel, que significa Deus conosco. Por que alguém colocaria o nome de uma criança de Deus conosco? Porque de fato Jesus era Deus conosco. Jesus não era apenas um homem, ele era Deus manifesto na carne. Em João 1:1 diz: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Em João 1,14 diz: E a palavra foi feita carne, e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A primeira parte do verso de 1 Timóteo 3,16 diz: E sem controvérsia, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto na carne. Portanto, podemos ver que a Bíblia afirma que Deus foi manifesto na carne. Também diz que a palavra foi feita carne, a palavra era Deus, e tudo isso se refere a Jesus Cristo e no fato de que ele era Deus manifesto na carne, e porque ele era Deus, ele também era sem pecado. Em 2 Coríntios 5:21 diz: Porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. A Bíblia afirma que Jesus Cristo viveu sem pecado, e o que você precisa entender é que o Evangelho é isso, que Jesus veio à Terra, nasceu de uma virgem, foi manifesto na carne, viveu uma vida sem pecado, ele nunca pecou, morreu na cruz, não para pagar pelos seus próprios pecados, porque ele não cometeu nenhum pecado, mas ele morreu para pagar pelos nossos pecados. A Bíblia afirma que ele foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos 3 dias depois, como um pagamento pelos nossos pecados. A Bíblia afirma que nesses 3 dias o seu corpo foi sepultado e a sua alma foi ao inferno. Em Atos 2:31 diz: Ele, prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Em João 3:16, o mais famoso versículo da Bíblia, diz: Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, o Evangelho é esse, que Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, pagou pelos nossos pecados e que nós não podemos pagar pelos nossos próprios pecados, vivendo uma vida boa ou sendo um religioso. E há uma quinta coisa que você precisa saber sobre a salvação, que é: entenda que a salvação não pode ser perdida. Se você olhar a última parte do verso de João 3,16, diz que tenha a vida eterna. Em João 3,15 diz: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em diversas partes da Bíblia nós vamos encontrar que Deus nos dá a vida eterna, uma vida que é para sempre, vida que não se finda. Agora vamos supor que Deus diz para nós que Ele irá nos dar vida eterna, vida para sempre. Mas quando essa vida eterna acabaria?
Daqui a 5 anos? Não. Daqui a 1000 anos? Não. Essa vida nunca acabaria. Mas se Deus dissesse que daria a vida eterna e que, hipoteticamente, daqui a 5 anos, você fosse em um banco e roubasse e matasse alguém, você acha que Deus tiraria a sua vida eterna? Bom, ele não pode remover a sua vida eterna, porque se ele removesse a sua vida eterna daqui a 5 anos, na verdade nunca foi uma vida eterna de verdade. E isso faria de Deus um mentiroso. Em Tito 1:2 diz: em esperança da vida eterna, ao qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo. Portanto, a Bíblia afirma que a nossa esperança por vida eterna está garantida porque Deus não pode mentir. Quando Deus promete algo, ele a cumpre. E se Deus diz que irá nos dar vida eterna, será de fato vida eterna. Mas não me interprete erroneamente. Eu não estou dizendo que só porque você é salvo, você pode sair por aí roubando e matando pessoas. É óbvio que nessa terra há consequências pelos nossos pecados e que nessa terra nós colhemos o que plantamos, que nessa terra Deus nos pune e corrige pelos nossos pecados. Mas o que você precisa entender é que quando Deus te salva, quando Ele te dá a vida eterna, Ele nunca irá remover isso de você. A coisa maravilhosa sobre a salvação é que quando Deus perdoa os seus pecados, Ele perdoa os seus pecados do passado, do presente e os pecados do futuro. E a última coisa que você precisa saber para ser salvo é clamar pelo nome de Jesus para te salvar. Se eu dissesse para você que eu te daria um presente, então eu ia lá, comprava o presente, embalava ele para você, colocava o seu nome no presente e te entregava como presente de aniversário. E vamos supor que você não quisesse o presente, que você rejeitasse o presente que eu estava querendo te dar. Certamente esse presente nunca seria seu porque você não aceitou. Esse presente foi comprado para você, foi embalado para você, colocaram o seu nome nele, mas você nunca aceitou, pois você rejeitou ele e esse presente que eu queria dar para você. A salvação oferecida por Deus é da mesma maneira. Jesus Cristo já pagou na cruz do Calvário, ele oferece para todos esse presente de graça, mas todos nós temos as escolhas de aceitar esse presente ou não. Se você fosse oferecido esse presente de Deus, você aceitaria? A Bíblia nos diz que como podemos aceitar ele. Em Romanos 10:9 diz: se confessares com a tua boca o Senhor Jesus, a palavra confessar significa admitir. Admitir que você é um pecador, admitir que você merece ir para o inferno, mas se você clamar pelo nome de Jesus Cristo para te salvar, em Romanos 10:13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E você precisa entender que não é apenas dizendo palavras que te salva. Em Romanos 10:9 diz que se creres em teu coração, crê no quê? Crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você crê que Jesus Cristo foi morto, sepultado, mas ressuscitou como pagamento pelos meus pecados, que eu não tive que pagar pelos meus pecados, sendo uma boa pessoa, ou fazendo coisas boas, ou se arrependendo dos meus pecados, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Foi o suficiente para pagar por todos os meus pecados. Se você confessar com a tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Não diz que você talvez será salvo, não diz que possivelmente você será salvo, mas diz que você será salvo se confessares com a tua boca e crer em teu coração. Você pode notar que tudo que eu disse foi retirado direto da Bíblia. Se você crê no que foi dito hoje, se você está comprometido em admitir que você é um pecador, que a penalidade pelo pecado é o inferno, se você concordar que a salvação é um presente dado por Deus, se você crê que Jesus foi manifesto na carne, morreu, foi sepultado e ressuscitou como pagamento pelos seus pecados, se você entende que a salvação não pode ser perdida, porque é o presente da vida eterna, se você crê em tudo isso, então eu gostaria que você orasse juntamente comigo. Eu quero que você entenda que essa não é uma oração mágica. A oração em si não te salva, mas Deus diz que quando você confessa com a tua boca e crê em teu coração, Ele irá te salvar. Portanto, se você crê, repita comigo: Jesus, eu sei que eu sou um pecador e que eu mereço ir para o inferno. Por favor, perdoe todos os meus pecados e, por favor, me dê a vida eterna. Eu não estou confiando em mim mesmo. Eu apenas confio no Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você crê em seu coração e você clama pelo nome do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de parabenizar, porque de acordo com a Bíblia você é salvo e você nunca mais terá que se preocupar para onde você irá quando você morrer. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus te abençoe.